Excelente notícia sobre Gerson e Guilherme Varela. Joia do América Mineiro na mira do Mengão. Caixa Econômica Federal querendo garfar o Flamengo. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sábado, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, começaram a assistir? Like. Não é inscrito? Se inscreva no botãozinho preto aqui embaixo que ele te inscrevesse. Não nos seguem? Passem a nos seguir. Ajude no nosso crescimento, compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça, 0800. E nós estamos aqui todos os dias informando vocês sobre o que acontece nos bastidores do mais querido. Pedi desculpa por ontem, não fiz vídeo na parte da manhã nem na parte da tarde. Quem é antigo aí, que nos segue, sabe do problema que eu tenho na justiça com o médico que operou o meu joelho, né? Estou fazendo alguns exames aí, então ontem eu não tive como. A partir de segunda-feira, os nossos vídeos estarão sendo lançados às 6 horas da manhã, para a galera que estiver indo para o trabalho poder aí ficar informado sobre o que aconteceu aí nos bastidores do mais querido. Então vamos para as notícias? Começar aqui a falar sobre Flamengo e Nova Iguaçu. Os ingressos estarão à venda a partir de segunda-feira para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Saiu. O Flamengo que volta a campo aí no dia 30 de março, com um jogo válido aí pela primeira final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. A bola vai rolar às 17 horas no Maracanã. Para o duelo, os ingressos serão comercializados aí na segunda-feira, dia 25, com os valores a partir de R$70. 70 mingau, 70 berimbau. É isso aí, galera. No primeiro momento, os bilhetes serão comercializados aí para os sócios torcedores do Flamengo. Já na terça-feira, dia 26, o público geral terá acesso aos ingressos de forma online. Na quarta-feira, dia 27, as vendas em bilheterias físicas começarão no Rio de Janeiro e vou trazer para vocês aqui os valores e os cronogramas. Norte Flamengo, público geral, R$140, meia 70, sócio torcedor 70. Sul Flamengo, público geral, 140, meia 70, sócio torcedor 70. Leste Superior Flamengo, público geral, 150, meia 75, sócio torcedor 75. Leste Inferior, Flamengo, R$200, público geral, 100, meia e 100, sócio torcedor. Oeste Inferior, Flamengo, público geral, 240, meia 120, sócio torcedor 120. Maracanã mais 600 pilas, meu amigo, meia R$337,50. Eu não entendo essa meia aqui. Metade de 600 é 300, mas vamos lá. Sócio torcedor, R$307,50. Sul B para o Nova Iguaçu, torcedores do Nova Iguaçu, R$140, a inteira, 70 meia. Apesar do mando do primeiro jogo ser do Nova Iguaçu, o Flamengo é responsável pelas vendas, ou seja, os interessados poderão ir comprar os ingressos através do Flamengo superingresso.com.br. Importante ressaltar que, como o time aí da Baixada Fluminense jogará em casa, o Flamengo, os flamenguistas que tiverem aí o pacote Maracanã 2024 não poderão usufruir do benefício. Ficam ligados nisso, Biometria facial. A biometria facial aí implantada neste ano no Maracanã seguirá em vigor conforme com o Nova Iguaçu, porém apenas nos setores Oeste Inferior e Maracanã mais. No entanto, sem informação importante, os torcedores precisam fazer o cadastro de forma antecipada para conseguirem o acesso. Não adianta só comprar o ingresso e não fazer a biometria facial. Tem que se cadastrar antes. Valeu, galera? Então, fiquem ligados nisso aí, porque é muito importante. Mudando aqui de assunto, o Flamengo monta aí uma lista de possíveis contratações para a janela alternativa de abril. De olho aí na janela alternativa de abril, a diretoria do Flamengo montou uma lista de possíveis contratações que se encaixem no regulamento da CBF. Sabemos aí que a janela de transferências encerrou no dia 11 de março, a principal. Entretanto, os clubes das Série A e B
do Brasileirão podem registrar novos jogadores entre o dia 1º e dia 19 de abril. Para isso, o atleta precisa ter disputado algum campeonato estadual em 2024 e, dessa forma, o Flamengo avalia alguns nomes como possíveis contratações, né? Ainda na busca para aperfeiçoar o elenco, a diretoria do Flamengo aí conversa frequentemente com a comissão técnica de Tite. Isso porque o treinador aí deixa claro que o plantel segue com algumas carências. Sendo assim, o departamento de futebol está de olho no mercado alternativo. Ou seja, Tite ainda quer um ponta-direita, Tite ainda quer mais um volante. Nós precisamos de um lateral direito, mesmo com a ascensão aí de Varela, né? O Flamengo precisa de um lateral direito, ainda mais que tem times da Europa de olho no Wesley. Até uma seguidora nossa aí da página perguntou, mas se vender o Wesley, vai ficar só com um lateral? Não, é para a janela de transferência do meio do ano essa negociação. A janela está encerrada, a janela principal. Sendo assim, na janela do meio do ano, o Flamengo também pode ir em busca de um novo lateral, né? Então, seguindo aqui, tanto o presidente Rodolfo Landim quanto o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, já disseram que o Flamengo vai em busca de mais uma ou duas contratações em abril. É aquilo que eu estou falando. Um volante e um ponta-direita. Abre aspas aqui, para o que disse Rodolfo Landim. As pessoas perguntavam, já acabou? Já fechou? E eu falava, gente, calma. A janela fecha no dia 7, mas existe no regulamento uma janela especial para jogadores que estavam participando de campeonatos regionais. Só para vocês ficarem atentos, entendeu? Disse Landim aí após o Flamengo conquistar a Taça Guanabara no dia 2 de março. Então, janela fechou, abre uma alternativa e o Flamengo já tem alguns nomes que não foram vazados, né? Tem um sim que foi vazado, que é uma joia aí do América Mineiro, que eu vou trazer isso mais para frente, né? Comentarista projeta Bruno Henrique como centroavante e alerta que quem pode perder é Gabigol. Nós vimos no último jogo aí, no dia 2, que o Flamengo conquistou a Taça Guanabara, Bruno Henrique atuou ali improvisado como centroavante. Não é a primeira, nem a segunda vez que ele atua nessa posição. Gabigol ficou no banco de reserva, mas Tite justificou Gabigol não ter entrado. Ele ficou de fora alguns treinos, por causa de lesão, ficou fora de 2 jogos, por causa de lesão, ficou fora dos treinos e só participou dos 2 últimos treinos da semana que antecedeu a semifinal do Campeonato Carioca. Então o Tite achou temeroso colocá-lo em campo e assim, ele não está 100% e aconteceu algum outro problema e ele fica fora durante mais tempo aí por problemas físicos. Foi o que aconteceu aí com o Pulgar. Pulgar, que jogou no sacrifício, está aí fazendo a transição já para o campo, graças a Deus, podendo aí até figurar no primeiro jogo da final e no jogo de estreia do Flamengo na Libertadores da América, né? Então, seguindo aqui, Tite vem explorando aí a versatilidade de Bruno Henrique ao longo de 2024. O ponto esquerdo já foi aí utilizado como ponta direita e também como centroavante em alguns momentos no Flamengo. O comentarista da coluna do Fla, o Petit, exaltou aí a polivalência do camisa 27 e fez alerta para Gabigol, que perdeu vaga para Pedro. Pedro está jogando melhor do que ele. São a mesma função, mas estilos de jogo diferentes. Nós sabemos muito bem que Pedro é um homem mais de área e Gabigol é um homem que sai mais, vem no meio, vem buscar jogada e tal. Então, na ótica de Tite, o melhor centroavante no momento para o Flamengo é o Pedro. Então, isso porque aqui, o camisa 27 entrou em campo nos 2 jogos da semifinal carioca contra o Fluminense, fazendo a ponta direita e sendo assim Petit rasgou elogios ao atacante, falando de Bruno Henrique. Abre aspas para o que disse Petit. Eu até venho falando da versatilidade dele. Bruno Henrique faz até um bom centroavante. Ele pode ser um dos melhores centroavantes do Brasil, jogando centralizado, como um grande cabeceador na área, na bola aérea, usando ele pela direita e o Cebolinha pela esquerda, com os dois podendo aí variar, já que ambos jogam pelos 2 lados. O Flamengo só tem a ganhar. Quem perde com isso é o Gabriel Barbosa, o Gabigol, disse Petit, né? E logo após Petit aí avaliar
que Bruno Henrique e Everton Cebolinha podem fazer uma espécie de rodízio pelos lados, Petit fez alerta sobre Gabigol. Para o comentarista, o camisa 10 do Flamengo precisa se reinventar e começar uma boa fase urgentemente, né? Abre aspas para o que finalizou o Petit aqui, ó. Se Gabigol não acompanhar esse crescimento do time do Tite, ele vai acabar ficando para trás. O que tem que acontecer com o Gabigol, entrar bem nas partidas, tem que ser bem, não razoável, tem que entrar e destruir a partida, fazer gol e ser notado. O campo começa a falar. Se você não demonstra para o técnico que está dentro dessas opções, vai ficar mais difícil, finalizou o Petit. Também acho. Vocês sabem que eu torço por uma recuperação de Gabigol, eu torço para que ele volte a jogar bem, que ele volte a nos dar alegria. Nós não podemos ter amnésia, nós não podemos ter Alzheimer, esquecer de tudo aquilo que o Gabigol representa para o Flamengo e tudo aquilo que ele fez dentro do Flamengo vestindo o manto sagrado. Eu vejo muitos torcedores aí com memórias curtas, cada um tem sua opinião a respeito, mas eu acho que ele não deve ser execrado da maneira que está sendo pela má fase que ele está vivendo. Ele jogou bem 19, jogou bem 20, 21 e 22. Apenas o ano de 2023 que ele não foi bem. Não só ele, como todo o elenco do Flamengo. E esse ano ele está tendo poucas oportunidades. Como é que ele vai mostrar que ele está bem com as poucas oportunidades que ele está tendo? Então, mudando aqui de assunto, trazer boas notícias para a nação rubro-negra. Pulgar deve iniciar a transição na próxima semana e tem boas chances de atuar na final. O chileno de 30 anos sofreu uma lesão no quadríceps. De acordo com informações do portal Trivela, o chileno deve iniciar suas transições para o retorno ao gramado na próxima semana. Apesar do otimismo em relação ao retorno do volante, o Flamengo também adota cautela. Além da final do Carioca, o rubro-negro irá fazer em breve sua estreia pela Libertadores, ou seja, 3 dias depois do primeiro jogo da final contra o Nova Iguaçu. Eu preferia aí poupá-lo no jogo contra o Nova Iguaçu e tê-lo 100% diante aí dos milionários, né? Então, aqui ó, falando sobre os milionários, o elenco do Milionários na Libertadores custa quase o valor de Pedro. De acordo aí com o site especializado em transferências de jogadores, o Transfer Market, o Pedro é avaliado em 22 milhões de euros, cerca de 119 milhões de reais. Por outro lado, o elenco completo dos milionários está avaliado em 26,8 milhões de euros, ou seja, 145 milhões de reais. Essa disparidade aí será evidente no confronto entre os clubes na primeira fase da Libertadores. Espero que sim. Espero que sim. Não adianta o Flamengo ter o Pedro valendo 119 milhões e o elenco inteiro dos milionários valendo aí 126 milhões e o Flamengo não fizer uma boa partida. Não demonstrar essa disparidade financeira dentro de campo, que é o mais importante. Olha só, a presença de Pedro nessa comparação se dá pelo fato de ele ser o jogador mais valioso do Flamengo atuando na Libertadores. Em segundo lugar, da lista, está Gabigol, avaliado em 17 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais. Seguida aí por Jorginho de Arrascaeta, cujo valor de mercado é 16 milhões de euros, cerca de 86,6 milhões de reais. É isso aí, galera. Então, esses 3 jogadores aqui pagam uns 4 meses de salário aí dos milionários, né? Então, mudando aqui de assunto, o Flamengo concluiu o 3º treino de preparação para o jogo contra o Nova Iguaçu ontem, né? Seguindo aí o cronograma estabelecido pela comissão técnica do Flamengo, os jogadores terão treinamento na manhã deste sábado, dia 23, no CT do Urubu, e após a atividade, todo o elenco do Mengão terá folga, ou seja, o elenco do Flamengo treina hoje pela manhã, apresentação às 9 horas da manhã, o treino começando às 10 horas, e amanhã, domingo, dia 24, folga, e volta a treinar na segunda-feira, dia 25. Estamos aí a uma semana do primeiro jogo da final. E hoje tem jogo da Seleção Brasileira, né? A estreia aí do Dorival Júnior como técnico da Seleção Brasileira. Eu falo sobre isso no vídeo da tarde, né? Então, mudando aqui de assunto,
Varela é chamado a atenção por torcedores após post na rede social. Uma postagem aí de Guilherme Varela nas redes sociais deixou alguns torcedores do Flamengo na bronca. Ficaram bolados com Varela, né? Tudo começou quando o lateral publicou uma foto com a camisa do Uruguai em seu Instagram, já que ele está a serviço da seleção de seu país pela data FIFA. Só que o jogador rubro-negro colocou aí a seguinte localização na foto. Abre aspas. San Sebastián, país Vasco, Espanha. Ou seja, San Sebastião, país Basco, na Espanha. Isso porque ele está, de fato, no país, já que o Uruguai enfrenta a seleção basca neste sábado, dia 23, em amistoso. E foi justamente por citar, sem querer, o arquirrival que Varela levou chamada dos torcedores flamenguistas. Cara, é um absurdo, cara. Nada a ver, mas tudo bem. É a rivalidade, né? Como falei, rivais sim, inimigos nunca. Um torcedor disse o seguinte aqui, abre aspas, tira esse nome aí de cima, Varela. O outro disse aqui o seguinte, que negócio é esse de Vasco aí na localização, Varela? Questionou o outro. Aí, as reclamações dos rubro-negros surtiram efeito e o jogador logo mudou a localização para San Sebastián, Espanha. Desta vez aí, sem citar ninguém. Rapaz, é a localização. O cara colocou lá, a gente, quando entra no GPS, eu vou botar aqui, que eu tô Bangu, shopping, aí vai aparecer na localização. Ah, pô, tá citando o Bangu, você é flamenguista? Não, cara, é a localização, mas tudo vira polêmica no Flamengo, nós sabemos disso, né? Então, jogador que veste o manto sagrado tem que estar acostumado com isso, né? Outra excelente notícia aí, depois de Eric Pulgar, é Gerson, que aí avança em retorno aos treinos do Flamengo após retirada do catéter. Graças a Deus a cirurgia foi ótima, correu tudo bem e já tirou o catéter. Então vamos aqui, ó. Fora dos campos, há mais de um mês, Gerson deu um passo importante para voltar aos gramados. Nesta sexta-feira, dia 22, o meia retirou o catéter das vias urinárias após remover aí o ponto da cirurgia feita no rim. Internamente, o Flamengo vê a evolução do camisa 8 como rápida e positiva. Na próxima segunda-feira, dia 25, o Coringa é esperado para fazer atividades físicas. Vão ser atividade física leve, olha só. Dessa forma, o Flamengo planeja contar com Gerson no fim de abril ou início de maio para chegar apto. O meia terá retorno gradual às atividades até recuperar a forma ideal. Além disso, o departamento médico rubro-negro analisará as possíveis dores que o jogador tenha durante o processo. Né? Que ele pode sentir algumas dores ali na região, a gente sabe que cicatriza por fora, mas por dentro demora mais um pouquinho, mas graças a Deus ele já vai estar voltando aí aos gramados, né? Então, mudando aqui de assunto, falar agora sobre o Shola. Rapaz, o nigeriano aí, bom de bola, um dos destaques do Sub-20 na conquista da Libertadores da categoria. Ó. Shola aponta referência no elenco profissional do Flamengo. Tento aprender com ele. Olha só. Pontas rápidos e decisivos. Shola, campeão da Libertadores Sub-20 pelo Flamengo. E Bruno Henrique, bicampeão da competição no profissional, tem diversos pontos em comum. As características chamaram a atenção do jogador nigeriano, que vê o camisa 27 do Flamengo como um professor no time principal. Abre para o que disse aqui Shola. Digo que realmente gosto de todo mundo. Eu não sei. Gosto de estar no profissional. E eu acho que vou mencionar, eu esqueci o nome. Ele usa 27. É veloz, é alto, preto. Ele joga pela ponta e costuma correr muito. Gosto do estilo de jogo dele. Toda vez que ele joga, eu tento aprender algo com ele, disse Shola aí, se referindo a Bruno Henrique ao ser questionado sobre o atleta favorito no elenco. Ele não lembra o nome do cara, mas a camisa 27, o estilo e o tipo físico dele, o biotipo, não tem como, né, não ser citado. Shola aí tem menos de um ano no Flamengo, mas já entrou na história do clube. Afinal, o atacante marcou um dos gols rubro-negro na final da Libertadores Sub-20 contra o Boca Juniors da Argentina no último domingo, dia 17, de virada, e o mais querido aí conquistou o título inédito por 2-1 e vai disputar o Mundial de Clubes com um europeu aqui no Brasil e possivelmente no Maracanã. E por falar em joia,
né? Continuando aqui, ó. Joia do América Mineiro entra na mira do Flamengo, mas não é só do Flamengo não, rapaz. Ó, Flamengo segue de olho no mercado de transferência visando o fechamento do elenco para a temporada de 2024. Desse modo, o time rubro-negro sondou e entrou em contato com o América Mineiro para saber a situação do joia Matheus Henrique, de 21 anos. Dessa vez ele sondou e entrou em contato, né? Contudo, ciente da movimentação do Flamengo e de outras equipes, o América Mineiro já se movimenta para estender o vínculo do jogador de 21 anos. O lateral direito tem aí contrato com os mineiros até dezembro de 2025. Rapaz, então complicado. De acordo aí com o jornal Itatiaia, de Minas Gerais, o Flamengo é um dos clubes interessados no joia do América Mineiro. O time rubro-negro, junto com o Santos, São Paulo e até o Atlético Mineiro, entraram em contato aí com a equipe mineira para recolher informações de contrato e de multa rescisória. Então o América Mineiro vai se calçar. Ele vai estender o vínculo com o garoto, né? Que vai até aí 2025, e assim ele vai aumentar a multa rescisória. É uma maneira do time também faturar uma grana. Sabemos que no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, eles venderam o mando de campo por causa de dificuldade financeira. Entendeu? Então, assim, eles estão na segunda divisão, né? Caíram para a segunda divisão, e a venda desse jogador pode poder alavancar as finanças dele para saldar alguns compromissos. Então vamos ver o que o Flamengo vai fazer aí, se vai fazer uma proposta melhor do que os outros clubes que estão de olho no garoto, né? Agora aqui, Gabriel do Nova Iguaçu elege trunfo para bater o Flamengo. Rapaz, eles estão aí confiantes que podem vencer o Flamengo dentro das quatro linhas. Né? São 11 contra 11. O zagueiro Gabriel falou sobre o assunto em entrevista à Rádio Tupi. Para o Gabriel, do Nova Iguaçu, a experiência de terem jogado aí por muitos anos em clubes grandes pode dar a alguns atletas aí do Nova Iguaçu a força necessária para se sobressaírem nas finais. São os casos do atacante Carlinho, que é o vice-artilheiro, o Flamengo andou sondando ele, que é cria das divisões de base do Corinthians, e da mesma forma o meio-atacante Bill, que foi formado pelas categorias de base do Flamengo, inclusive teve a participação importante no triunfo estadual sobre o Vasco em 2019 e agora também em 2024, que eliminaram o Vasco da Gama. Bora, Bill! Apesar de ainda jovem, o meia Iago fez toda a sua formação no Fluminense. Com 22 anos, ele está aí emprestado ao clube da Baixada até setembro deste ano. Antes disso, jogou no Náutico de Pernambuco. E para Gabriel, o elenco do Nova Iguaçu é jovem, mas com bastante rodagem e experiência para suportar jogos como os das duas finais com o Flamengo, né? Então, eles têm um plano. O Nova Iguaçu tem um plano, então temos que ficar atento para isso, né? Cara, agora sim vem a treta Flamengo e Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal está querendo garfar o Flamengo. Caixa Econômica Federal está querendo lucrar além do necessário, além do devido, além do estipulado pelo mercado, né, imobiliário em cima do Flamengo. Vou até, calma aí, agora precisa, né? Pede o nariz da palhaçada. Caixa Econômica, vamos facilitar aí, por favor. O Flamengo já aceitou pagar a mais, e vocês estão querendo sacanear. Vamos lá, ó. Flamengo aceita pagar mais do que a prefeitura pagou pelo terreno do gasômetro. Deixei para o final. De acordo com o especialista Fabrício Chica, o clube aceita pagar quase o dobro do que a prefeitura do Rio pagou por parte do mesmo terreno. De acordo com Chica, há um erro grave no tamanho do terreno desapropriado pela prefeitura para a construção do terminal Gentileza. Olha só, a matéria do GE afirma que documento da prefeitura afirma que o tamanho do terreno era de 77 mil metros quadrados, mas Chica citou documentos financeiros do Fundo Porto Maravilha que o tamanho real do terreno desapropriado e pago pela prefeitura é de 27 mil metros quadrados. Ou seja, está errado lá no site da prefeitura.
Lá no site da prefeitura consta uma metragem e aí agora estão vindo com outra, né? Por essa área, a prefeitura pagou em juízo 43 milhões, ou seja, cerca de R$ 1.500 por metro quadrado. R$ 1.500 por metro quadrado. Fabrício Chica informou que o documento do Fundo Porto Maravilha revela que o fundo entrou na justiça pedindo 53 milhões pela área desapropriada pela prefeitura, o que daria cerca de R$ 2.000 por metro quadrado. Como o Flamengo está oferecendo 250 milhões pelos 87 mil metros quadrados restantes, o valor ficaria em R$ 2.800 por metro quadrado. Olha só, depois de fazer a correção sobre o tamanho do terreno desapropriado, Chica disse que o verdadeiro impasse está no valor da Caixa, que estaria querendo receber do Flamengo pelo restante do terreno 400 milhões de reais, o que elevaria o preço do metro quadrado para mais de R$ 5.800 por metro quadrado. Para Chica, esse valor é um absurdo. E é, sim, um absurdo. É um absurdo. Uma área que está lá praticamente abandonada, uma área que o Flamengo vai ter que fazer descontaminação, uma área que várias empresas privadas já abandonaram aquele local. A prefeitura, lá atrás, em 2013, quando houve o início da revitalização, né, fez parcerias com empresas privadas, essas empresas privadas meteram o pé, porque não estavam tendo rentabilidade. E o Flamengo, construindo o seu estádio ali, vai trazer muitos benefícios para o Rio de Janeiro. Vai valorizar muito aquela área ali. E a Caixa Econômica Federal está de saca. Caixa Econômica, para com isso, vamos facilitar aí. O Flamengo já está pagando, já está oferecendo mais. E vocês ficam aí fazendo essa brincadeira, fazendo essa sacanagem. Pô, não, assim não dá. Vou até terminar o vídeo com o nariz da palhaçada. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações. Caixa Econômica, para com isso. Chegou até aqui, deixa o like, não é inscrito, se inscreva, não nos segue, passa a nos seguir.